Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, muito trabalho, o trabalho do Cristo Jesus. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de março de 1860 e hoje é exatamente 30 de agosto de 2021. O trabalho será conduzido pela nossa querida amiga Carla, a ajuda do nosso irmão Tarciso. Vamos então solicitar sempre o amparo da espiritualidade, a proteção divina para esse estudo que nós realizamos, Senhor, em Teu nome. Que os bons espíritos possam nos conduzir mais uma vez. Que assim seja. Ainda estamos no estudo sobre o espírito de pessoas vivas, onde foi invocado o Dr. Vinhal, que está encarnado, dormindo numa cidadezinha mais distante, membro da sociedade, e foi evocado. Nessa evocação também apareceu o espírito de Castelnaudary, que era o espírito de um danado, que matou o irmão, matou a mulher, ficou preso por 200 anos na casa como uma punição. E no meio disso também temos a manifestação do senhor Calvieri, que foi um médico falecido há 1 ano e meio e foi reconhecida a assinatura dele por um dos presentes que estavam na reunião e que tinha sido aluno do senhor Calvieri. Todo esse estudo sobre o espírito de pessoas vivas é bem marcante porque mostra o Allan Kardec perguntando do que está vivo, se o que está vivo está vendo o que já desencarnou de verdade, como ele sabe a diferença e etc. Vamos para a questão 59, na página 139. Ao senhor Calvieri: a que devemos a honra de vossa visita inesperada? Não é a primeira vez que venho entre vós. Hoje achei uma ocasião favorável para me comunicar e a aproveitei. Vedes vosso confrade, Dr. Vinhal, que aqui se acha em espírito? Sim, eu o vejo. Como reconheceis que ele ainda está vivo? Por seu envoltório menos transparente que o nosso. Aí você percebe que o Kardec já perguntou isso anteriormente, mas ele torna a perguntar para fazer o encontro das ideias aqui das perguntas. Esta resposta concorda com as que Charles Dupont acaba de dar e nos parecem ultrapassar o alcance de sua inteligência. Foste vós quem já terias ditado? Eu podia perfeitamente influenciá-lo, visto está aqui. Em que estados vos encontrais como espírito? Ainda não reencarnei e, embora sendo um espírito adiantado, estava longe de crer na Terra ao que chamar de espiritualismo. É preciso que faça minha educação aqui, onde me acho, mas a minha inteligência, aperfeiçoada pelo estudo, sobreveio de repente. Se quiserdes, iremos vos fazer uma pergunta preparada pelo senhor Vinhal e pediremos a gentileza da resposta, cada um de seu lado, com o auxílio de vossos intérpretes particulares. Como encarais agora a diferença entre o espírito dos animais e do homem? Não me é muito mais fácil dizê-lo que no estado de vigília. Conforme meu pensamento atual, o espírito animal dorme, está entorpecido moralmente, ao passo que no homem desperta inicialmente de forma muito penosa. Essa foi a resposta do Dr. Vinhal, né?
Resposta do senhor Calvieri. Então, Kardec propôs uma pergunta para os dois responderem, cada um do seu lado. Qual a diferença entre o espírito dos animais e do homem? O Dr. Vinhal respondeu que não é muito mais fácil dizê-lo que no estado de vigília. Conforme meu pensamento atual, o espírito animal dorme, está entorpecido moralmente, ao passo que no homem desperta inicialmente de forma muito penosa. E o senhor Calvieri vai responder: o espírito do homem é chamado ao maior aperfeiçoamento que o dos animais. A diferença é sensível, uma vez que nestes últimos não existe senão um estado de instinto. Mais tarde, o instinto pode aperfeiçoar-se. Ele pode aperfeiçoar-se, o espírito do animal, a ponto de tornar-se um espírito humano? Pode, mas após ter passado por muitas existências animais, quer em nosso planeta, quer em outros. Então vamos lá, vamos comentar, porque isso aqui realmente é muito interessante. É sempre bom, essa a gente percebe que é uma dúvida de muitos corações espíritas. Na questão, volta a 63, ele diz assim, ó, em que estado vos encontrais como espírito? Ele diz, ainda não reencarnei, e embora sendo um espírito adiantado, eu estava longe de crer na Terra ao que chamar de espiritualismo. É preciso que faça a minha educação aqui, onde me acho. Mas a minha inteligência, aperfeiçoada pelo estudo, sobreveio de repente. Então, o que ele está querendo dizer? Quando a gente reencarna, a gente lembra de todo o material que a gente traz? Não, mas a gente carrega intuições. Quem era bom, reencarna, continua sendo bom. Então, se você vê uma criança que adora pegar assim um rabinho do gato, espichar o gato para um lado e para o outro, jogar na parede, pisar, isso mostra que esse coração ainda está bem endurecido. Esse espírito que está reencarnando ainda tem uma tendência, ela sente prazer ainda em maltratar. Ah, tia, é criança, sim, mas está mostrando. Então, isso quer dizer o quê para os pais? Aprende a trabalhar isso nesse espírito que Deus te deu. O espírito que está reencarnando na tua casa não é Alcione, nem Madre Teresa de Calcutá. É um espírito em processo de aperfeiçoamento que tem que ser educado. Então, quando é um espírito nobre, ele mostra as suas tendências na infância. Ele não consegue fazer perversidade, maldade, ele não vai morder o coleguinha, ele não vai agredir ninguém. Mesmo na infância a gente já consegue perceber isso, ok? Então aqui nesse caso, ele quando reencarnou, ele viveu a sua experiência de médico. Quando ele retornou à pátria espiritual, que lá ele começou a estudar, abriu o leque que estava dentro dele já. Mas que naquela encarnação ele não teve como acessar tudo. Todos nós temos um leque dentro de cada um de nós, porque nós já tivemos muitas existências. Então, ao retornar à pátria espiritual, quando a gente começa a recordar, a lembrar, a facilidade de compreensão é muito maior. Por quê? Porque aquilo já está dentro da gente. Por isso é que ele diz isso aqui. Aqui onde me acho. Mas a minha inteligência, aperfeiçoada pelo estudo, sobreveio de repente. Né? Ele acessou os arquivos. Ele acessou os arquivos que ele já tinha conquistado dentro dele. Aqui a 64 foi interessante. Se quiserdes, iremos vos fazer uma pergunta preparada pelo senhor Vinhal e pediremos a gentileza da resposta, cada um de seu lado, com auxílio de vossos intérpretes particulares, porque todos os dois estão usando quem? Médios. Como encarais agora a diferença entre o espírito dos animais e do homem? Então, aqui, se quiser, iremos vos fazer uma pergunta preparada pelo senhor Vinhal. Então, o senhor Vinhal que vai fazer a pergunta? Ele deixou preparada. Deixou preparada. Quem perguntou foi Kardec e ele respondeu. E pediremos a gentileza da resposta. Então, vamos lá. Resposta. Do doutor Vinhal, desdobrado. Desdobrado. Aqui é o senhor Calvieri. Não, quem vai responder primeiro é o doutor Vinhal, que deixou a pergunta e está dizendo que para ele é tão difícil responder quanto no estado de vigília. Então,
Se quiser, diremos fazer uma pergunta preparada pelo senhor Vinhal. O senhor Vinhal vai preparar a pergunta. Que já preparou. Já preparou. Preparada. Uma pergunta preparada pelo senhor Vinhal. E pediremos a gentileza da resposta. Cada um do seu lado. Cada um quem? Doutor Vinhal, que estava falando, e o senhor Cavier. Então o Vinhal fez a pergunta e a resposta? Mas a pergunta que ele fez, ele estava em estado de vigília, estava acordado com o senhor. Agora ele está desdobrado lá na sessão. Sim, lembra? o Vinhal. Isso. E quem vai responder agora é o Vinhal e o Calvier. Isso. Tá. Então ele fez a pergunta acordado? Isso. E a resposta ele não deu acordado, ele deu... Ele foi invocado. Tá. Ok, vamos lá compreender bem. Resposta primeira. Essa primeira resposta é do Vinhal. Aqui desdobrado. Isso. Ele diz: não me é muito mais fácil dizê-lo que no estado de vigília. Quando ele está acordado, ficaria mais difícil. Conforme o meu pensamento atual, ou seja, de espírito, o espírito animal dorme. Se nós, então aqui, ele diz aqui, ele usa o termo alma. Então ele diz assim, olha, conforme o meu pensamento atual, o espírito animal desperta, o espírito animal dorme, está entorpecido moralmente. Mas vamos nos ater só o espírito animal. Se nós pegarmos a questão 597A, ele diz assim, ó, esse princípio é uma alma semelhante à do homem, que ele está falando aqui dos 3 reinos, tá? É o livro 2º do capítulo 11, falando aqui dos animais. Ele diz, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Ele quer dizer, o que habita dentro de um animal é o mesmo do homem? Aqui nós chamamos alma. Ele diz, é também uma alma. É também uma alma. Se quiserdes chamar. Dependendo do sentido que se dê a esta palavra. Mas é inferior do homem. Isso é óbvio. Agora, o que mais me chama a atenção é isso aqui. Olha. Entre a alma dos animais e a do homem, há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Então, é infinita essa distância. Quando nós estudamos o livro Revista Espírita, de 58, que nós vamos estudar sobre Júpiter, lá tem animais, mas dentro de uma experiência que eles estão vivendo que a gente nem imaginava. Eles são quase humanos, mas ainda não são humanos. Então, a experiência que os nossos animais aqui estão vivendo ainda está bilhões e bilhões e bilhões de distância da experiência do animal vivendo em Júpiter. É só isso que a gente tem que entender. Tá? Agora, se você pegar o livro dos médiuns, lá Kardec deixa claro que não existe erraticidade para os animais. Ah, mas fulano falou, então fulano está certo e Kardec está errado. Não existe. O processo de reencarnação nos animais, é mediunidade nos animais, está lá no livro dos médiuns. Não te empolga com o título, mas dizer que os animais são médiuns. É só para você achar o tema. Então não acredita você o quê? Que o teu animalzinho vai morrer, que ele vai para a cidade das patinhas juntas e vai ficar lá interagindo, depois vai programar uma nova... Pelo amor de Deus. O espírito dele vem te avisar. O processo do retorno é imediato. Está lá no livro dos médiuns. O caminho deles é longo. Quem? O animal, sim. O animal, sim. E não é ele que faz isso, ele é conduzido, porque tem espíritos que trabalham só nesse processo com os animais. Então ele diz, eu só queria abrir esse ponto aqui para a gente entender a alma,
Para a gente entender a distância, ele colocou entre a alma do homem e Deus. Ele não colocou nem Jesus, ele colocou Deus. Ele poderia dizer, essa distância é infinita. Continua aqui. O espírito animal dorme, está entorpecido moralmente. Então, o que ele está querendo dizer? O animal não tem moral. Não tem moral. Moral que a gente diz assim, ele fica de mal, ele fica chateado, ele fica preocupado se vai dividir a comida com o outro. Não existe isso. Mas Conceição, porque olha gente, a gente transfere tanto as nossas neuroses para os animais. A gente transfere as nossas encrencas. Se você é uma pessoa que sofreu muita rejeição, você tem ódio de ver um animal, até a pessoa falar assim com o animal, sai daqui, isso já é o suficiente para você acessar as tuas neuroses e projetar no animal. Entendeste? Então, a encrenca está em nós, não está no animal. E o animal, ele não é moral. Então, o que existe nos animais é instinto. Instinto, que é uma inteligência rudimentar. O ato dele cuidar da cria é instinto. Da mesma forma que a mãe, a maternidade também é um instinto. Acompanhado do amor a ser desenvolvido. E o instinto é Deus conduzindo. E tem mães que parem e conseguem colocar o instinto do lado e mata seu filho. Ou abandona. Porque o instinto é cuida dele. Olha só. Está entorpecido moralmente, ao passo que no homem ele desperta inicialmente de forma muito penosa, quase se arrastando, lá no princípio. Agora, essa foi a resposta, vai ser a resposta agora do senhor Calvieri. O espírito do homem é chamado a um maior aperfeiçoamento que o dos animais. Óbvio. A diferença é sensível, uma vez que nestes últimos, quem são os últimos? Os animais. Não existe senão em estado de instinto. Mais tarde, o instinto pode aperfeiçoar-se. Tá? E esse mais tarde é mais tarde mesmo. Aí ele veio na 65, ele pode aperfeiçoar-se a ponto de tornar-se um espírito humano? Pode. Mas após ter passado por muitas existências animais, quer em nosso planeta, quer em outros. Tá bom, gente? Então não viaja não. Isso é infinito, essa evolução. Aí ele pergunta, terias a gentileza de ditar-nos em um e outro, cada um por sua vez, uma pequena locução espontânea sobre o assunto de vossa escolha? Então aqui ele deixa livre, né, para que cada um fale de um assunto. Ditado do senhor Calvieri, a pedido de Allan Kardec. Meus bons amigos, sinto-me tão feliz em poder conversar um pouco convosco que desejo dar-vos um conselho. Não a vós particularmente, que sois crentes, mas aqueles cuja fé ainda é vacilante ou que não a têm e a repelem. É verdade que não posso ver aqui todos os meus confrades vivos que não acreditariam em mim. Entretanto, eu lhes diria que em vida repeli altivamente a verdade, embora a sentisse no fundo do coração. A maioria deles faz como eu. Por um falso amor próprio, não querem concordar com o que por vezes experimentam. Estão errados, porque a indecisão faz sofrer na terra, sobretudo no momento de deixá-la. Instruí-vos, pois, sede de boa fé. Em vida sereis mais felizes, assim como no mundo em que me encontro atualmente. Se realmente o quiserdes, virei conversar algumas vezes convosco. Calvieri. E aí que ele fala, né, que ele era muito inteligente, mas a parte de espiritualismo, como dizem,
ele não acreditava. E é uma educação que precisa andar junto com a inteligência, o moral e a inteligência que caminham juntos. São as asas da liberdade. Me faz até lembrar, hein, Carla, a parábola a palavra do mal rico, de Lázaro. Que quando o mal rico chega lá, que vê a situação que ele estava e vê a grandeza de Lázaro, que Lázaro é aquele, não é o Lázaro, o amigo de Jesus, que foi sepultado. Essa é uma parábola, tá? O Lázaro e o mal rico era aquele que ficava todo machucadinho na porta desse mal rico e solicitava pelo menos as migalhas que caíssem da mesa. E aí esse mal rico, ele pede de Abraão, né, segundo a parábola, que os mortos possam ir para falar e contar a situação que ele está, para ver se eles pudessem fazer diferente, né? Seus irmãos fossem lá, manda avisar a situação que eu estou. E na parábola é dito que Abraão diz: olha, eles têm a Moisés, têm os profetas, e não mudaram, não vai fazer diferença nenhuma. Então, estamos nós aqui em espírito, agora os mortos falando, e ainda assim a gente não cai a nossa ficha para a realidade da vida. Se eles não acreditam no que vê, vai do que não vê. Do que não vê, exatamente. Ditado do Dr. Vinhal: para que serve a astronomia e que nos importa o tempo que leva a bala de canhão para percorrer a distância que existe entre a Terra e o Sol? Assim raciocinam pessoas muito honradas, que não veem nas ciências outros resultados, senão a aplicação que pode ser dada à indústria ou ao bem-estar. Mas sem a astronomia, que razão teríeis para adotar o admirável sistema que estamos desenvolvendo, em vez de um outro, da autoria de espíritos ignorantes ou invejosos? Se a Terra, como se pensava antigamente, fosse o ponto central do universo, se os numerosos sóis que povoam o espaço mas não fossem que simples pontos brilhantes fixados numa abóbada de cristal, que razão terias para admitir o passado e o futuro do espírito? A astronomia, ao contrário, vem demonstrar que a vida planetária, que circula em torno de nosso Sol, reflete-se em redor de todos os que compõem a nebulosa, da qual nosso mundo faz parte. Que todos esses planetas são organizados de maneira diferente um dos outros e que, em consequência, as condições de vida não são as mesmas. Sois então levados a perguntar se Deus cria instantaneamente e para cada corpo, especialmente o espírito que o deve animar. Por que razão teria julgado justo criá-lo aqui e não acolá, na terra e não em outro mundo, em tal condição e não em outra? Uma lógica inflexível vos leva assim a admitir, como expressão da maior verdade, a habilidade dos mundos, a preexistência da alma e a reencarnação. Então, a astronomia é útil porque vos põe em condições de receber o esboço das sublimes verdades que, para vós, serão desenvolvidas como consequências do progresso que o Espiritismo e a própria ciência farão. Porque, auxiliada pela indústria, ela é chamada a vos levar à descoberta de muitas outras maravilhas que apenas terias podido entrever. Doravante, a astronomia e a teologia são irmãs e vão marchar de mãos dadas. Não conheço tanto de astronomia para falar saber o que ele quer dizer, mas que com certeza a milenaridade do que a gente vê que está aí desde o mundo, do que o mundo é mundo, vamos dizer assim, nos mostra que nós somos passageiros, né? E que o universo é antigo. E assim finalizamos o estudo de hoje. Agradecemos aos amigos espirituais, ao Senhor Jesus pela oportunidade e até nossos próximos estudos, se assim Deus permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos
E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.